Os 4 comandos da Marinha a cercaram dentro do armazém, rindo, provocando e com as armas prontas. Haviam tomado o fuzil dela, retirado sua pistola, deixando-a apenas com coldres vazios. Achavam que ela estava indefesa, mas o que aconteceu a seguir durou exatamente 79 segundos. E quando o cronômetro parou, 4 operadores de elite estavam deitados de costas, machucados, atordoados e se perguntando a mesma coisa: o que diabos acabou de acontecer? A resposta dela garantiu que ninguém naquela base jamais a olhasse da mesma maneira. Antes de mostrarmos exatamente como ela desmontou 4 comandos sem disparar um único tiro, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e se inscreva, porque esta vai de 0 a brutal em menos de 2 minutos. Agora vamos lá. O ar da manhã em Fort Wexler carregava aquela mistura particular de combustível de jato e pinho que todo filho de militar aprende a reconhecer. Afiado e limpo, com um toque de escapamento a diesel e concreto quente que prometia mais um dia escaldante. A sargento Rachel King desceu do ônibus de transporte sobre o asfalto rachado, que já irradiava calor apesar da hora cedo. Suas botas firmaram-se no piso marcado por trilhas de pneus e manchas de óleo deixadas por décadas de veículos militares. Em algum ponto, além dos hangares de concreto, ela podia ouvir os cantos rítmicos do treinamento físico matinal se espalhando pelo complexo como um batimento cardíaco familiar. Cantar. 1, 2, seguidos pelo trovão das botas batendo no chão em perfeita sincronia. Wexler não era uma base militar comum. Era onde as diferentes forças vinham disputar seus jogos de ego disfarçados de exercícios conjuntos de treinamento. Navy SEALs, Army Rangers, Marine Raiders, Air Force PJs, todos revezando para provar que seu estilo particular de durão era superior ao dos outros. Um lugar onde a cooperação tinha dentes afiados e as rivalidades iam mais fundo do que qualquer um queria admitir. Rachel atravessou o pátio com a eficiência discreta de quem usava botas havia 15 anos. Seu uniforme camuflado Woodland estava em perfeitas condições regulamentares. A pistola no quadril direito parecia parte natural de seu corpo, e ela se movia com a confiança silenciosa de quem já não precisava provar que pertencia a algum lugar. Mas seus olhos não paravam. Torres de guarda, zonas de treinamento, rotas de saída, velhos hábitos de lugares onde não prestar atenção podia custar a vida. A sala de armas cheirava a óleo de arma, polidor de metal e aquele tipo de desinfetante industrial que nunca cobria completamente o odor subjacente de testosterona e competição. Atrás do balcão de malha de aço, 4 homens com camisas de combate azul marinho conversavam juntos. A conversa era pontuada por um tipo de riso que geralmente significava que outra pessoa era o alvo da piada. O tenente Cain foi o primeiro a notá-la. Alto, loiro, com porte de cartaz de recrutamento e olhos claros que avaliavam todos como recurso ou ameaça. Ele a olhou de cima a baixo num rápido movimento treinado. Ora, ora, veja o que o exército nos enviou, anunciou aos amigos. Espero que ela saiba de que lado do fuzil saem as balas. Os outros, o suboficial Ricks, o chefe Daniels e o cabo Vega, riram como se ele tivesse dito algo espirituoso. Era o tipo de camaradagem fácil que vinha de atuarem juntos como uma unidade por meses, completando as frases uns dos outros e reforçando suas próprias suposições sobre a própria superioridade. Ricks, baixo e robusto, com maçãs do rosto marcantes e mãos que pareciam capazes de quebrar nozes, apoiou-se no balcão com a arrogância casual de quem nunca encontrou um desafio que não pudesse vencer com força bruta. Não se preocupe, tenente, nós a manteremos segura lá fora. Vamos garantir que ela não tropece nos próprios cadarços ou acabe apontando o fuzil para o próprio pé. Vega deu uma risada curta, sua energia nervosa fazendo-o quicar levemente sobre a ponta dos pés. Talvez devêssemos arranjar um manual de segurança para ela. Você sabe, armas militares para leigos ou algo assim. Rachel não mordeu a isca. Já tinha ouvido variações dessa conversa em uma dúzia de idiomas diferentes em 3 continentes. Assinou a ficha para receber seu M4, puxou-o pelo balcão e iniciou sua rotina de inspeção. Conferência da câmara, alinhamento da mira, ajuste da bandoleira. Suas mãos se moviam com a memória muscular de quem manuseou armas em lugares onde uma falha significava muito mais do que apenas reprovar em um exercício. Calma aí, matadora, disse Daniels por trás dela.
O chefe Daniels era mais velho que os outros, talvez beirando os 40, com um rosto marcado que sugeria já ter visto combate real, e não apenas falar sobre ele. Essas munições de treinamento não machucam ninguém, a menos que você aponte na direção certa. Vega, magro e agitado como se tivesse tomado café demais no café da manhã, riu. Ouvi dizer que ela é mais uma guerreira do PowerPoint do que uma atiradora. Aposto que não vê ação de verdade desde o governo Bush. Rachel terminou a checagem da arma e colocou o fuzil a tiracolo sem reconhecê-los. Acho que vamos descobrir, disse simplesmente, caminhando em direção à sala de instruções. Atrás dela, ouviu a voz de Ken baixar para o que provavelmente achava que era um sussurro. $20 dizem que ela desiste na primeira vez que alguém ficar agressivo. Rachel continuou andando. Já tinha sido subestimada por homens melhores que aqueles 4, e isso nunca durava muito. O jogo inteligente era deixá-los pensar o que quisessem. A realidade tinha um jeito próprio de corrigir equívocos. A sala de instruções havia sido um hangar de armazenamento em uma vida anterior. Piso de concreto, vigas metálicas e mesas dobráveis encostadas nas paredes para abrir espaço para fileiras de cadeiras desconfortáveis. Um quadro branco dominava uma das paredes, coberto de diagramas desenhados à mão do cenário de treinamento do dia. Exercício de invasão e limpeza em ambiente urbano, montado em um dos armazéns simulados de Wexler. Rachel escolheu um assento na segunda fileira, posicionando-se de forma a ver tanto o instrutor quanto acompanhar a dinâmica da sala. Ao seu redor, pequenos grupos de trainees se segregavam por força militar. Era possível ler a afiliação tribal na postura, nos distintivos, na forma como seguravam as armas. Os 4 comandos tinham reivindicado uma fileira perto do fundo, espalhados nas cadeiras, como se estivessem presidindo uma reunião. Caim estava com as botas apoiadas na cadeira à frente, explicando algo aos outros num tom de voz que sugeria que eles deveriam se sentir privilegiados por receber sua sabedoria. O Major Billings entrou pontualmente, magro, de cabelos grisalhos, com aquele tipo de presença autoritária que faz o burburinho morrer sem que ele precise dizer nada. Começou a expor os parâmetros do exercício. Equipe de assalto de 4 pessoas, tempo cronometrado para invadir e limpar, munições de simulação que doíam o suficiente para exigir respeito, mas não deixavam danos permanentes. Rachel fazia anotações, sua mente já mapeando o cenário. Já havia executado variações desse exercício centenas de vezes, tanto em treinamento quanto em lugares onde os alvos atiravam de volta com munição real. Mas, no meio do briefing, Caim levantou a mão com a arrogância casual de quem está acostumado a redirecionar conversas para servir aos próprios interesses. Senhor, disse, com um tom respeitoso apenas na superfície, mas com um subtexto de que estava prestes a tornar o dia de todos mais interessante. Já que o exercício de hoje é para testar a adaptabilidade sob estresse, por que não damos à representante do exército aqui um desafio extra? A sala ficou em silêncio. Billings interrompeu a frase no meio e fixou em Caim um olhar capaz de congelar água fervente. Que tipo de desafio, tenente? O sorriso de Caim era só dentes, sem calor algum. Tire as armas dela, deixe que ela execute o cenário desarmada. Vamos ver como ela se adapta quando não tiver a sua muleta de segurança. A sugestão pairou no ar como a fumaça de um charuto ruim. Daniel Sims se inclinou para a frente, acrescentando: "Pode ser um bom treino, senhor. No mundo real nem sempre dá tempo de pegar o fuzil." Riggs assentiu com ar de sabedoria. Além disso, ela continua na equipe. Só vamos equilibrar um pouco o campo de jogo. As risadinhas de Vega não precisavam de tradução. Rachel permaneceu absolutamente imóvel. Sua expressão não revelava nada enquanto a mente calculava ângulos e possibilidades. Aquilo não tinha nada a ver com treinamento. Era sobre 4 homens que haviam decidido que sua competência silenciosa representava uma ameaça à autoridade deles. Esse não é o formato do cenário, disse de forma controlada. Isto é um exercício cronometrado de invasão, não de combate corpo a corpo. O sorriso de Caim se alargou. Exatamente. Então, se conseguir cumprir sua parte sem armas, isso prova alguma coisa, não é? O Major Billings pareceu desconfortável. Era claro que já tinha lidado com aqueles comandos antes e conhecia bem a reputação deles de forçar limites. Homens que confundiam arrogância com confiança e achavam que regras eram sugestões para gente menor. Olha, disse finalmente, vamos tentar na primeira rodada. Se houver problemas, ajustamos. Sargento Kane, entregue suas armas, você vai entrar desarmada.
A ordem cortou o ambiente como uma lâmina. Recusar significaria parecer insubordinada diante de 50 testemunhas. Obedecer permitiria que aqueles 4 idiotas acreditassem que tinham vencido. Qualquer escolha tinha um preço. Rachel se levantou lentamente, pegou o M4 e levou-o até a mesa da frente. Sua pistola veio em seguida, deixando o coldre vazio e suas opções drasticamente reduzidas. Colocou ambas as armas com precisão deliberada, sem bater, mas deixando claro que aquilo não era submissão. Ao voltar ao assento, os comandos sorriam como se tivessem ganho na loteria. Riggs fez questão de cochichar algo para Vega, provocando mais risadas. Do outro lado da sala, alguns soldados mais jovens trocaram olhares que claramente diziam que ela estava prestes a ser destruída. Billings encerrou o briefing e dispensou todos para a área de preparação. Quando as cadeiras arrastaram pelo concreto e os corpos se moveram em direção à saída, Kane passou perto o suficiente para murmurar no ouvido dela: "Espero que tenha feito bastante yoga, sargento. Vai precisar de toda a flexibilidade possível." Ela não respondeu, nem virou a cabeça. Mas, enquanto caminhava em direção ao armazém, sua mente já mudava de marcha, catalogando chaves de braço, pontos de pressão, as dezenas de formas de usar as armas do inimigo contra ele. Se queriam ver como ela se saía sem um fuzil, ela daria uma demonstração que eles jamais esqueceriam. O armazém escolhido para o exercício era uma catedral de aço cheia de ecos e sombras. Paredes temporárias de compensado haviam sido erguidas para criar um labirinto de corredores e cantos cegos, o tipo de layout que punia a hesitação e recompensava a ação decisiva. Luzes fluorescentes zumbiam no alto, projetando sombras duras que mudavam a cada movimento. Rachel estava na área de preparação, do lado de fora da entrada marcada com fita, sentindo o peso dos olhares vindos do deck de observação acima. A notícia já havia se espalhado pela rede de fofocas da base mais rápido que um incêndio em Mato Seco. A assessora do exército enfrentaria 4 comandos da marinha, desarmada. O deck estava lotado de espectadores, alguns genuinamente curiosos, outros esperando assistir a um desastre. Cain, Daniels, Riggs e Vega faziam sua rotina pré-missão com a confiança casual de quem acreditava que o resultado já estava decidido. Cain encaixou o carregador com força desnecessária, o clique metálico ecoando como ponto final. Daniels girava os ombros, soltando tensões que nem existiam. Riggs e Vega trocaram soquinhos, como se estivessem indo para uma festa e não para um exercício de treinamento. "Tente acompanhar lá dentro, Kim", gritou Daniels por cima do ombro. "Não queremos que se perca antes da parte divertida." Rachel se ajoelhou na beira do tatame de preparação, ajustando as luvas com precisão metódica. Não respondeu à provocação, nem levantou a cabeça. Sua atenção estava nos detalhes que os 4 não tinham se dado ao trabalho de notar. Como a iluminação criava pontos cegos em certos cantos, como as paredes de compensado cediam levemente sob pressão, e o fato de que o equipamento deles produzia sons distintos a cada movimento. Sem armas, teoricamente, ela estava em enorme desvantagem, mas teoria era só teoria. Cada peça de equipamento que eles carregavam poderia ser uma ferramenta nas mãos certas. Cada momento de excesso de confiança era uma abertura. Cada suposição sobre sua impotência era munição que ela poderia usar contra eles. A voz do Major Billings soou pelo alto-falante. "Equipe Alpha, posicionar na entrada. O cenário começa ao meu apito. Objetivo: a caixa verde na sala central. 3 minutos no cronômetro." Os comandos se alinharam em formação de entrada, com Cain na frente, Daniels em segundo, Riggs em terceiro e Vega fechando a retaguarda. Rachel ficou a 5 passos atrás da formação, perto o suficiente para tecnicamente estar na equipe, mas distante o bastante para ser esquecida assim que atravessassem a porta. No deck de observação, ela captou fragmentos de cochichos. 79 segundos. Se ela durar metade disso, vai ser sorte. 4 contra 1 e ela sem nada. Vai ser feio. O Cain estava esperando por isso. Rachel assumiu uma postura equilibrada, respirando lenta e controladamente. Já estivera em salas assim antes, só que as paredes eram de pedra e as consequências se mediam em sacos mortuários, não em egos machucados. Ela sabia exatamente o quão rápido a dinâmica podia mudar quando a violência virava a única linguagem que todos entendiam. A contagem começou. 3, 2, 1. O apito cortou o ar do armazém como um tiro de largada. Os comandos avançaram em perfeita sincronia, ou pelo menos achavam que sim.
Rachel não seguiu diretamente atrás. Em vez disso, deslocou-se para a esquerda, usando a parede como cobertura e cortando em direção ao primeiro ponto de estrangulamento antes mesmo que eles limpassem a entrada. No deck, os espectadores se inclinaram para a frente, pressentindo que o que estava para acontecer não seria a surra previsível que esperavam. O primeiro corredor era estreito, mal cabendo duas pessoas lado a lado. Caim liderava, fuzil erguido e pronto, varrendo para a esquerda e para a direita com precisão mecânica. Daniels estava colado ao seu ombro. Riggs vinha logo atrás, com Vega ancorando a retaguarda, já pensando no que iriam dizer no debriefing sobre como tudo tinha sido fácil. Rachel manteve-se um pouco atrás, ganhando espaço para manobrar. Não havia sentido em se precipitar num espaço confinado onde a vantagem numérica era tudo. Melhor esperar o momento certo, quando o excesso de confiança os deixasse descuidados. Com 20 segundos de exercício, chegaram à primeira curva, uma esquina à esquerda, para o que o cenário chamava de beco urbano. Vega girou a esquina sem checar suas 6 horas, a atenção toda voltada para o objetivo. Era o tipo de erro tático que, em combate real, custava vidas. Ali só custava constrangimento. Rachel deslizou atrás dele como fumaça, movendo-se com a graça letal de anos de treinamento em combate aproximado, em lugares onde hesitar significava morrer. Sua mão esquerda agarrou o cano do fuzil dele, enquanto a direita prendia o punho com pressão precisa. Não o bastante para quebrar osso, mas suficiente para controlar todo o braço. Um giro brusco contra a articulação do ombro enviou um choque doloroso pelo braço de Vega. Um puxão rápido rompeu seu equilíbrio e derrubou seu centro de gravidade. Ele foi ao chão com força, soltando um grunhido de surpresa e dor que ecoou pelas paredes do armazém. O impacto expulsou o ar de seus pulmões num chiado abafado. Antes que pudesse reagir, antes mesmo de entender o que havia acontecido, ela arrancou o fuzil de suas mãos como quem tira doce de criança e passou por cima de seu corpo caído com a eficiência clínica de um cirurgião, removendo um tumor. 32 segundos. Riggs ouviu o barulho e se virou, arregalando os olhos ao vê-la com a arma de Vega. Tentou erguer o próprio fuzil, mas ela já estava dentro de seu espaço, usando a arma capturada como alavanca para prender atrás do joelho dele. Um golpe rápido e as pernas dele cederam. Ele caiu no chão com um baque que ecoou no armazém. Ela ajoelhou-se sobre seu externo com pressão suficiente para imobilizá-lo sem causar dano permanente, e usou a mão livre para aplicar um estrangulamento sanguíneo. Riggs bateu no tatame freneticamente fora do exercício. Ela devolveu o fuzil para suas mãos e seguiu em frente sem dizer uma palavra. 45 segundos. Caim começava a perceber que algo tinha dado terrivelmente errado com o seu plano brilhante. Girou em direção a ela, tentando erguer a arma nos corredores estreitos. Mas o espaço projetado para favorecer a equipe de assalto agora trabalhava contra ele, e o fuzil virou um obstáculo em vez de vantagem. Rachel deslocou-se para a direita, deixando que o impulso dele o carregasse para a frente. Seu pé esquerdo prendeu o tornozelo dele enquanto o ombro se chocou contra suas costelas. Caim foi arremessado de lado contra a parede acolchoada, com um impacto que lhe tirou o ar. O fuzil escapou das mãos dele. Ela o agarrou antes que tocasse o chão, girou-o para uma posição de controle e já o apontava para o centro do peito dele antes que ele conseguisse respirar de novo. Ele congelou, o rosto alternando entre confusão, raiva e, talvez, um traço de respeito. 62 segundos. Restava Daniels. O chefe já ouvira o bastante do caos atrás para saber que a força bruta era sua única opção. Virou a esquina rápido e baixo, com os braços abertos para um tackle que teria funcionado contra a maioria dos oponentes, mas Rachel não era a maioria. Em vez de resistir ao ímpeto dele, baixou o centro de gravidade e usou a força dele contra ele mesmo. Suas mãos encontraram firmeza na manga e no antebraço dele, e com um pivô brusco aprendido em anos de treinamento de combate próximo, lançou o quadril no caminho da investida. Daniels ficou no ar por um instante que deve ter parecido eterno, antes de cair de costas com força suficiente para fazer seus dentes baterem. Antes que ele pudesse reagir, ela arrancou sua pistola, puxou o ferrolho num único movimento fluido e apontou para o peito dele a menos de 1 metro de distância. 79 segundos. O apito soou novamente, agudo e final. O silêncio caiu sobre o armazém com um cobertor. O único som era o zumbido distante das luzes fluorescentes e a respiração ofegante de 4 homens que acabavam de descobrir a diferença entre confiança e competência. Rachel se levantou devagar, devolveu a pistola de treino para Daniels,
com o cano virado para ele, e se afastou da cena que havia criado. Do deck de observação, um murmúrio se espalhou pela multidão como fogo em capim seco. Alguns balbuciavam, incrédulos. Outros riam daquele jeito que as pessoas riem quando testemunham algo que desafia seu entendimento do mundo. Recrutas mais jovens apontavam e cochichavam com frases soltas como é que ela? Você viu aquele movimento em que... E 4 caras, meu, 4 deles. Um recruta se inclinou para o colega e sussurrou quase com reverência. Ela destruiu os 4 em menos de 90 segundos, só com as mãos. Caim foi o primeiro a se levantar, massageando o ombro que tinha encontrado à parede. O rosto estava vermelho. Fosse pelo esforço físico ou pela vergonha, era difícil saber. Vega continuava de joelhos, ajeitando o equipamento como se isso pudesse restaurar sua dignidade. Riggs evitava contato visual, subitamente fascinado pelos cadarços das botas. Daniels permaneceu sentado no chão por vários segundos, como se levantar tornasse sua derrota mais real. Rachel não disse nada, não provocou, não discursou, não parecia sequer satisfeita. Simplesmente caminhou até o suporte de equipamentos, pendurou o material emprestado e retirou as luvas com a mesma precisão metódica que mostrara durante todo o exercício. O cronômetro acima da entrada ainda brilhava em dígitos vermelhos acusadores, 1/19. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer aplauso. Lá no DQ, as conversas morreram no meio da frase quando todos perceberam o que tinham acabado de presenciar. Rachel King, calma, discreta, supostamente em desvantagem, acabara de desmontar 4 operadores de elite sem sequer suar. Foi então que as palmas começaram, lentas, ritmadas, ecoando pelo armazém. Não em deboche, mas com a cadência que exige atenção. Todos olharam para o deck. Uma figura alta, de uniforme verde de gala, apoiava-se no corrimão. As águias prateadas nos ombros brilhavam sob a luz fluorescente. O coronel Abrams desceu as escadas metálicas com aquela presença que fazia homens crescidos ficarem mais retos sem que fosse preciso uma ordem. Largo de ombros, postura de décadas de comando, olhos que não perdiam nada e julgavam tudo. Ele parou a poucos passos de Rachel, estudando-a com algo que poderia ser diversão. Não esperava ver a Falcon de volta nos tatames. O indicativo de chamada caiu sobre o ambiente como um golpe físico. Caim levantou a cabeça na hora. Daniels ficou imóvel. Falcon não era um apelido que se ganhava ensinando treinamento básico. Era uma designação vinda de lugares onde fracassar significava caixões e sucesso era medido em missões que nunca chegavam ao noticiário. A expressão de Rachel não mudou. Faz tempo, senhor. Abrams assentiu na direção dos 4 homens ainda se recompondo no chão. Senhores, talvez queiram saber que a Sargento King aqui foi instrutora principal de combate corpo a corpo para uma força-tarefa conjunta da OTAN, especializada em neutralizar múltiplos oponentes armados em espaços confinados. Isso foi o quê? 8 anos atrás? 10, corrigiu Rachel calmamente. 10 anos, repetiu Abrams, o sorriso aumentando ligeiramente, o que significa que ela já aperfeiçoava técnicas como as que vocês acabaram de experimentar quando alguns de vocês ainda estavam aprendendo de que lado segurar o fuzil. Na verdade, chefe Daniels, o olhar dele se voltou para o homem ainda sentado no chão. Acredito que o senhor possa ter incorporado sem saber vários dos protocolos de treinamento originais dela ao seu currículo atual. A transformação na postura dos comandos foi imediata. A arrogância de Cain evaporou como neblina ao sol. Vega passou a achar o chão subitamente muito interessante. Riggs engoliu seco, o pomo de Adão subindo e descendo. Abrams deu um passo à frente, a voz carregando até o último canto do armazém. É bom tê-la de volta, sargento. Esta base precisa de mais instrutores que ainda possam demonstrar por que suas técnicas funcionam. Obrigada, senhor, respondeu ela, com tom profissional, mas com uma ponta que deixava claro que estava cansada de ser subestimada. O coronel então se virou para os 4 homens. Quanto a vocês, acho que uma lição de humildade está atrasada. Vão limpar todos os tatames deste recinto e quero que façam isso direito. Isso não é apenas sobre habilidade tática, é sobre respeito aos seus companheiros de farda. A ordem foi recebida sem protestos. Daniels apenas assentiu. Caim respondeu com um sim senhor engasgado. Abrams saiu com a mesma firmeza com que chegou, as botas ecoando no concreto, deixando claro que a demonstração havia terminado e as operações normais seriam retomadas. Rachel não ficou para saborear a vitória.
Pegou seu equipamento, prendeu os coldres vazios e seguiu para a saída. Alguns recrutas mais jovens se afastaram para abrir passagem com expressões que agora traziam algo que não tinham mostrado antes, respeito genuíno. No DQ, um instrutor cochichou para outro, 79 segundos contra 4 comandos armados. Bela maneira de provar um ponto. Rachel continuou andando, o passo firme e sem pressa. Aquilo não tinha sido sobre provar algo para alguém. Tinha sido sobre cumprir a missão que lhe foi dada, mesmo quando os parâmetros mudaram sem aviso. O fato de 4 homens arrogantes terem aprendido alguma coisa no processo era apenas um bônus. Atrás dela, o som de rodos e produtos de limpeza começou a ecoar pelo armazém. Não era o castigo mais severo da história militar, mas qualquer um com tempo de serviço sabia o quanto doía ser colocado em serviço de limpeza depois de ser humilhado diante de uma plateia. O caminho de volta ao alojamento cruzava um trecho aberto de pista que ondulava sob o calor. Apesar da hora ainda cedo, Rachel manteve o ritmo constante, nem apressando-se para a próxima tarefa, nem arrastando os passos para prolongar o momento. Passou por um grupo de soldados mais jovens perto do estacionamento de viaturas. Um deles, do exército pelos distintivos, fez um aceno respeitoso, o tipo que reconhece entendimento mútuo sem precisar de palavras. Outro endireitou a postura quando ela passou, lembrando-se de que patente e aparência nem sempre contam a história toda. Rachel não respondeu mais do que com um leve movimento de queixo. Respeito conquistado pela demonstração é frágil. Cresce melhor no silêncio do que sob os holofotes. No depósito de suprimentos, devolveu o equipamento de treino e assinou a ficha. O sargento de suprimentos, um veterano com 20 anos de serviço marcados no rosto, levantou os olhos do papel. Ouvi dizer que você causou um certo rebuliço lá no armazém, disse com a diversão de quem já viu política militar o bastante para achar graça no inevitável. Rachel esboçou um quase sorriso. Só executei o exercício, sargento. Essa é uma forma de colocar as coisas. Ela voltou ao sol, deixando a porta pesada se fechar atrás. Do outro lado do pátio, outro grupo de treinamento já se formava. Instrutores davam seus briefings com a mesma rotina que mantém bases militares funcionando no mundo todo. Seu momento sob os holofotes já estava sendo absorvido pela cadência normal do dia. E era exatamente assim que ela preferia. Faltavam 25 minutos para sua próxima rotação. Ela estaria lá, pontual, pronta para trabalhar como sempre, sem contar histórias de guerra, sem marcar pontos por orgulho. Quem precisava entender o que aconteceu já sabia, o resto descobriria quando fosse necessário. Lá no armazém, o som da limpeza continuava. A voz de Daniel se elevou, irritada, mas com uma ponta de respeito. Ela é rápida, rápida demais! Rachel não olhou para trás, já tinha passado para o que viesse a seguir. Como sempre fazia, algumas lições levam 79 segundos para serem ensinadas. Outras, uma vida inteira para serem aprendidas, e o mais provável é que aqueles 4 comandos já soubessem em qual categoria haviam acabado de entrar. O sol da tarde subia ao seu auge e Fort Wexler seguia sua missão de transformar bons soldados em soldados melhores. A única diferença era que agora 4 comandos da Marinha entendiam que suposições podem ser perigosas. E que uma sargento silenciosa do exército havia lembrado a todos que as pessoas mais perigosas muitas vezes são aquelas que ninguém suspeita. No fim das contas, isso provavelmente valeu mais do que qualquer exercício formal de treinamento poderia ter proporcionado. Você já viu alguém ser completamente subestimado assim? Às vezes, as pessoas mais silenciosas na sala são justamente aquelas com quem você deve ter mais cuidado ao desafiar. O que você acha que esses comandos aprenderam ao levar uma lição dessas em menos de 90 segundos? A demonstração de Rachel foi justificada ou ela deveria ter lidado com o desrespeito deles de outra maneira? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Eu leio cada um e adoro conhecer suas perspectivas. Se esta história lhe lembrou que respeito deve ser conquistado e não exigido, clique no botão de curtir e inscreva-se para mais histórias sobre profissionais discretos que deixam suas ações falarem por eles. E se você conhece um veterano cujo serviço merece reconhecimento, compartilhe este vídeo com ele. Significa mais do que você imagina. Há mais histórias sobre heróis escondidos à vista de todos esperando por você agora mesmo na sua tela. Clique em uma delas para continuar assistindo e eu vejo você amanhã com outra história que prova porque nunca se deve julgar um guerreiro pelo uniforme. Até lá, lembre-se, os oponentes mais perigosos muitas vezes são aqueles que nunca precisam provar o quanto são perigosos.